reafirmando a nossa metodologia, que é com base no custo histórico contábil, então se aplica mais nos casos de prestação, nós chamamos na legislação e na regulação de prestação direta, seja por órgão, administração centralizada, né, uma secretaria, um departamento, ou por uma autarquia ou uma empresa municipal, ou então pelo consórcio público do qual o município participa. Não se deve confundir metodologia de cálculo de custo com modalidades de regulação econômica do serviço, né, da prestação do serviço. Uma é metodologia de cálculo, é como se apurar a base de cálculo, né, ou o custo do serviço que vai ser aplicado numa determinada política de cobrança que vai ser regulamentada. Este custo apurado, seja por um critério ou por outro, né, ele pode ser aplicado com modalidades de regulação diferentes. Também aqui fazendo um parâmetro, um parênteses, né, para fazer uma outra contextualização com termos que podem aparecer aí nos documentos da ANA, principalmente no manual de implantação da política de cobrança, que regulamentada lá pela norma de referência número 1, né, é o termo de custo apurado. Né? É uma novidade assim, conceitual, mas que, na verdade, ela não se difere do que nós estamos aqui falando ou o que essa ferramenta pode ser utilizada. Né? É apenas uma nomenclatura diferente. Todo custo é apurado. A base e a forma e a metodologia de apuração é que difere. Eu posso ter uma base contábil, né? Eu posso ter uma base financeira, e eu posso fazer então um fluxo de caixa, projetar um fluxo de caixa e apurar este custo conforme a metodologia adequada. Mas eu posso fazer também um orçamento inicial, né? Eu não tenho a prestação do serviço, que vai implantar pela primeira vez a cobrança, o serviço está sendo organizado, eu não tenho um custo ainda, uma base de custo estabelecida. Eu posso fazer um orçamento estimativo de quanto vai ser esse custo e ela vai ser, então, uma base de cálculo. Isto é o que o manual de referência da ANA denomina de custo apurado, embora ele apenas é uma aplicação muito definida, porque é para esta implementação inicial da cobrança. Uma vez estabelecido, esse custo deve ser contabilizado e sistematicamente apurado, né, para fazer revisões e reajustes, etc., do serviço. Não pode mais continuar sendo aleatório. Daí, então, se aplica normalmente essa metodologia que adota aí o custo com base na contabilidade ou no custo financeiro de um contrato de longo prazo. Apurado esse custo, seja por que critério for, né, você pode ter modalidades diferentes de regulação, que é uma regulação pelo custo econômico do serviço, ou chamado custo regulatório, mas que ele é derivado do custo econômico, de forma pura, ou seja, o custo apurado é aquele que vai ser aplicado para a cobrança, para o estabelecimento dos valores individuais das taxas ou tarifas. E a receita dessas taxas ou tarifas, então, devem cobrir integralmente esse custo. Ou a parte dele que, eventualmente, não seja subvencionada com orçamento público. Mas a base é o custo efetivo apurado. Também existe uma modalidade de regulação por incentivos, que normalmente se aplica nos casos de concessão. Principalmente, regulação por incentivo é aplicado quando é a prestação direta, em que o próprio poder público é o gestor do serviço e toda a responsabilidade pela prestação é dele. Portanto, ele deve prestar o serviço da forma mais adequada e mais eficiente possível e não depender de incentivos econômicos para prestar o serviço melhor ou pior. Daí, essa regulação por incentivo é que se aplica mais adequadamente quando a prestação do serviço é contratada com terceiro em regime de concessão, né? Preferencialmente no caso de regime de concessão e, eventualmente, até nos casos de contratação de prestação de serviços normais, como ocorre muito hoje em resíduos sólidos. Essa regulação por incentivos nada mais é do que adotar o custo do serviço que foi apurado, né, o chamado custo econômico, ou custo regulatório, né, e aplicar a ele algum critério de incentivo. Por exemplo, você pode ter uma margem de retorno, né, de uma taxa de retorno ou lucro, que pode variar entre X e Y%.
enquanto que a regulação definiu um valor fixo, você pode variar. Neste período, você não vai ter uma revisão de tarifa ou de taxa. Então, é um incentivo para que o prestador preste o serviço, podendo ter um retorno um pouco maior e com mais eficiência, né? Uma das formas também de regulação, que muito adotada em alguns serviços públicos aí pelo mundo afora, né? No Brasil ele não é tão comumente adotado assim, né? É a chamada regulação pelo preço teto, né? Ou também pela receita máxima, mas o preço teto é o mais comum, em que se estabelece um preço teto a ser cobrado e o prestador pode cobrar um valor limitado a este preço teto. Pode cobrar um pouco menos se ele estiver fazendo, por exemplo, postergando algum investimento e deixar para cobrar um preço próximo ao teto quando realizar o investimento, né? Ou ele pode antecipar o investimento por sua conta, não porque o contrato lá definiu, e por isso poder praticar o preço máximo permitido, né? É uma forma também de incentivo e, ao mesmo tempo, de obter aí um pouco mais de desempenho, de qualidade de desempenho do prestador. Também não é uma modalidade muito aplicada ao prestador direto, que é de responsabilidade do próprio poder público. E, da mesma forma, a chamada regulação de referência, ou benchmark, em que o preço é estabelecido com base num prestador de referência, que presta o serviço em condições similares, né? Ou numa empresa que presta o serviço em condições similares, e a regulação admite que você cobre um preço igual àquele prestador, né? Mas considerando a sua realidade. Este, então, é uma modalidade dificilmente aplicável, não é impossível, mas é dificilmente aplicável na prestação de serviços públicos de saneamento básico de um modo geral e, de modo particular, em resíduos sólidos, considerando a nossa legislação, né? Nossas regras de prestação de serviços públicos. Ela não pode ser tão liberal. Então, por quê? Essas três últimas modalidades geralmente se aplicam quando o serviço é contratado com terceiros. Portanto, sobre a modalidade de concessão e, portanto, na modalidade de concessão, que segue uma legislação própria, as regras já são definidas no próprio processo de concessão, né? E aí, portanto, deve-se estabelecer preços, deve-se estabelecer custos objetivamente definidos, né, pelas regras contratuais. Portanto, vamos tratar na nossa metodologia aqui utilizada nessa ferramenta, principalmente da apuração do custo, né, o chamado custo econômico, e dele o custo regulatório, que vai ser a base de cálculo das taxas e tarifas, considerando essa regulação pelo custo econômico do serviço, de forma pura, né, sem qualquer outro critério de incentivo. Essa metodologia de cálculo, né, pelo custo histórico contábil, que é apurado pela competência de exercício, né, para um determinado ano, né, utiliza, né, pela determinação do seu custo econômico regulatório, alguma composição de custos que nós vamos aqui apresentar de forma sintética. Na ferramenta pode ser visualizado isso de forma mais completa. O primeiro grande item de custo é o chamado custo operacional. O custo operacional são todas aquelas despesas que ocorrem regularmente ao longo do ano, né? As despesas que a gente chama de custeio aí na linguagem de administração pública, ou as chamadas despesas operacionais, geralmente utilizadas na linguagem empresarial, que são os gastos diretos e indiretos com a prestação do serviço, gastos com pessoal, com insumos, com matéria-prima, com materiais de operação, no caso, por exemplo, de resíduos, se consome muito combustível, né, na coleta de resíduos, que utiliza muito caminhão e máquinas, né? E também custos de manutenção, né, manutenção de veículos, de máquinas, manutenção de unidades operacionais, manutenção de uma área de aterro sanitário, por exemplo, né? E também os custos com serviços de terceiros que são contratados para a realização de determinadas atividades da prestação do serviço. E outros gastos gerais que vão sendo aí apurados ao longo do tempo. É o chamado custo, genericamente chamamos de custo operacional. Uma outra parcela que entra na composição desse custo econômico, né, e chamado custo regulatório, é a parcela relativa à recuperação do capital investido, do dinheiro que foi gasto para fazer os investimentos iniciais ou ao longo da prestação do serviço, como a compra de caminhões, por exemplo, para a coleta,
de máquinas de processamento, por exemplo, de materiais recicláveis, né? A implantação de uma unidade de processamento, de reciclagem de resíduos, a construção de um barracão, a compra de máquinas, né? A implantação do aterro, a compra do terreno, a construção das unidades gerenciais do aterro, a construção das células de aterramento, etc. Isso são investimentos de capital, gastos de capital, que são recuperados pela cobrança do serviço, né? Eles entram no custo do serviço pela parcela de consumo desses investimentos, né? Ao longo de sua vida útil. E a forma de apropriação desses custos geralmente é feito, então, pela apropriação das chamadas despesas de depreciação. O quanto você utilizou daquele investimento ao longo daquele período de apuração do custo, no caso, um período anual, né? Pela depreciação ou pela amortização, quando tiver um serviço prestado aí por terceiros, mesmo na prestação direta, por exemplo, uma concessão administrativa, e que o investimento é feito pelo prestador, e aí ele amortiza esse investimento ao longo do contrato, né, feito, e aí esse custo de amortização, que seria equivalente à depreciação, né, só que baseado no contrato, também entra na composição do custo. Nós vamos ver aqui um termo muito também comum na contabilidade, quando se trata de resíduos, que é o chamado custo de exaustão, né? Geralmente é um conceito igual ao de depreciação, né? Mas que se aplica, por exemplo, para investimentos em terrenos, né, ou coisas dessa natureza, que não são depreciáveis por desgaste, mas porque exaure a exploração. Geralmente se usa isso para, por exemplo, minas, né, exploração de minerária e exploração de pedra, exploração de outras coisas dessa natureza. O aterro sanitário tem uma característica similar, porque aquele terreno utilizado pelo aterro, uma vez esgotada a capacidade dele de utilização, ele não tem mais utilidade, né, do ponto de vista econômico, para a prestação do serviço, né? Por exemplo, ele não pode ser vendido para alguém construir em cima do aterro, isso é proibido até pela legislação ambiental, né? Então, no máximo, pode ser recuperado para construir lá uma reserva florestal, uma coisa dessa natureza, de uso coletivo, mas não com uma atividade econômica. Portanto, também pode se aplicar esse conceito de exaustão no caso do aterro. E aí vale para o custo do terreno e de todo o custo investido na operação daquele aterro. Continuando, então, uma outra parcela importante, né, que compõe geralmente o custo do serviço, e ela vai ter maior peso ou menor peso, conforme a natureza jurídica do prestador, né, que são chamados custos tributários ou custos fiscais, que são incidentes sobre a receita, no caso de todos os prestadores, ou sobre o lucro, ou também sobre o lucro, né, no caso de prestadores de direito privado. Mesmo uma empresa mista municipal, por exemplo, de economia municipal, ela está sujeita à tributação igual às empresas privadas. Portanto, aí tem outros tributos, vários tributos incidentes que não incidem, por exemplo, sobre a prestação direta por órgão ou uma entidade pública, uma autarquia municipal, por exemplo, que tem imunidade tributária, né? Então, esse peso vai ser maior conforme a natureza jurídica do prestador. Uma outra parcela que também tem um peso significativo na composição desse custo, e aí nós já estamos falando, então, no chamado custo econômico, né? Esta é uma parcela que não aparece diretamente na contabilidade. Mesmo nós estamos tratando da chamado custo contábil, né? Ela é um valor que vai aparecer indiretamente na chamada apuração contábil, né? Que é a taxa de remuneração do capital próprio e de terceiros, né? E que são utilizados, por exemplo, para financiar os investimentos que eu posso utilizar. O meu capital disponível, capital público disponível, está lá guardado para qualquer outra utilização, ou posso pedir empréstimos, ou uma soma, né, das duas parcelas, um capital próprio mais um capital de terceiros, que é o empréstimo. E aí o capital de terceiro, geralmente, quando ele é contratado por um empréstimo, ele tem já suas regras de remuneração, as taxas de juros pré-estabelecidas, critérios de cobrança e de pagamento das parcelas, como a taxa de administração do banco, taxa de risco e outros componentes. E
E a parcela de capital próprio também, a regulação vai definir qual é o montante de remuneração que pode ser aplicado àquela parcela de capital próprio, no caso de prestação direta, no capital do próprio poder público, que é utilizado na implantação dos investimentos utilizados na prestação do serviço. Né? Lembrando que, no caso do Brasil, os grandes financiamentos de serviços de saneamento básico são feitos pela Caixa, né? Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia, ou pelo BNDES. Nós não temos hoje outro grande fundo financiador desses serviços que financiam diretamente, principalmente os prestadores públicos. Né? Os prestadores privados podem recorrer a outras formas de remuneração, emissão de debêntures, capitalização com ações, etc. Mas o poder público tem suas limitações. Então, esses são os grandes fundos de investimento. Geralmente, os investimentos podem ser financiados totalmente, parcialmente. Portanto, deve-se compor no custo que vai ser cobrado dos usuários esta parcela de remuneração do capital. O capital próprio, na contabilidade, a remuneração dele corresponde ao lucro apurado. No caso de um prestador na forma de empresa, né, é o lucro mesmo, lucro apurado contabilmente. No caso de um prestador público, de direito público, é o chamado superávit fiscal, né, o superávit contábil ocorrido naquele exercício, uma vez feita a chamada apuração, a demonstração dos custos, né, dos serviços. E, por fim, temos uma parcela que ela é indeterminada. Né? Inicialmente, ela pode ter base contábil ou ela pode ter uma base definida pela regulação, que nós chamamos de custos e ajustes regulatórios, né? Que são custos né, acrescidos ou deduzidos, né, desta composição, conforme determinar a regulação, pois nós vamos ver isso de forma mais específica. Né? Por exemplo, o quanto eu posso cobrar ou incluir na composição de custos a minha provisão de despesas, né, ou de gastos ou de custos, com a inadimplência, ou seja, com a perda de receitas dos maus pagadores, aqueles que eu não vou conseguir receber, não tenho previsão de receber nem no longo prazo. Então, eu posso apropriar uma parcela desse custo. Isso aí tem que ter uma certa limitação pela regulação para não incentivar o prestador de serviço a cobrar mal, né, porque ele pode recuperar isso de qualquer forma. Então, isso é um custo regulatório. Né? Não é um custo real, mas é um custo regulatório. Quanto mais eficiente for o prestador, mais dentro desse custo regulatório ele vai estar provavelmente. Né? E outras parcelas que devem ser ajustadas, por exemplo, para apurar este custo regulatório, que é o quê? As receitas acessórias recebidas por outros serviços, né, ou outras atividades, elas devem ser deduzidas do custo que vai ser cobrado com taxa ou tarifa, porque senão haverá uma dupla remuneração daquela parcela de custo. Né? Portanto, isso chamados custos ou ajustes regulatórios, que podem estar contabilizados ou podem ser calculados a partir de uma regra determinada aí pela regulação.